essa oportunidade e estamos aqui à disposição para iniciar hoje o debate sobre o Wagner Group, que ganhou proeminência nessas recentes semanas em função das batalhas que estão ocorrendo no âmbito de Donbass. O Wagner Group, a gente precisa destacar, professor, que ele não é uma empreiteira militar, uma PMC, Private Military Contractor, fundamentalmente isolada e única no âmbito da Rússia. É preciso destacar quando ela começa. Ela começa no ano de 2013. O Kremlin, dentro de uma análise, seguindo a doutrina Gerasimov, né, de estudos de guerra híbrida e principalmente de buscar atores paraestatais que contivessem as revoluções coloridas, que sempre assustou muito o Kremlin, e também através de uma forma de garantir uma projeção de força e de poder geopolítico da Rússia em diferentes atos de operações, notadamente em países onde a Federação Russa tem interesses geoeconômicos e onde há instabilidade social e política, começou a recrutar empreiteiros. Esses primeiros que foram contratados eram chamados Comando Slav, né? Ou Grupo Slav. Foram contratados originalmente 270 indivíduos em 2013, através de uma análise muito minuciosa que o Estado-Maior da Federação Russa, através do GRU, Diretório Militar de Inteligência, né, da Federação Russa, fez, analisando o amplo espectro de atuação das PMCs pelo Ocidente, pela França, pela Grã-Bretanha e, fundamentalmente, agora também pelos Estados Unidos. Voltando a falar das origens do Grupo Wagner, do Wagner Group, remonta, portanto, ao ano de 2013, quando o GRU, o Diretório de Inteligência Militar do Estado-Maior da Federação Russa, das Forças Armadas da Federação Russa, fez um amplo estudo do espectro de atuação das PMCs, Private Military Contractor, né, as empreiteiras militares privadas, pelo Ocidente, que já remonta isso há muito tempo. Isso aí é algo que se massificou nos anos 90, nos anos 2000, por parte, né, das intervenções militares do Ocidente, em diferentes países. Era muito focado na África, né, através justamente do vínculo dessas PMCs com certas milícias ou insurgências que dominavam certas áreas de recursos naturais. Isso aconteceu muito na Serra Leoa. Em Ruanda, é importante estudar a origem da atuação das PMCs ocidentais e a sua ligação com o conflito trágico, genocida, que houve em Ruanda em 1994, em que diferentes PMCs vinculados a multinacionais aplicaram uma parte um apoio às milícias Tutsis e outra aos Hutus. Importante aqui só fazer uma parte, que isso não é novo, né? As pessoas hoje querem só falar do Wagner, mas isso não é novo. E com a intervenção militar do Iraque, né, dos Estados Unidos do Iraque, em 2003, e no Afeganistão, se tornou massificado o uso de PMCs, dentre as quais as mais conhecidas Blackwater, a atual Artemis, né, em que a finalidade era, inicialmente, proteger comboios logísticos, que são justamente eram mais vulneráveis a ataques em IED, ou seja, dispositivos explosivos empregados por parte dos insurgentes. Também segurança e escolta de diplomatas, de líderes locais, né, vinculados ao governo americano e, consequentemente, também proteger instalações de infraestrutura crítica, refinarias, termoelétricas, gasodutos, etc. Então, as PMCs ganharam muita relevância no conflito, na intervenção do Iraque, pós-2004, e no Afeganistão. E a finalidade, os contratos das PMCs no Ocidente obedecem fundamentalmente a seguinte lógica. Primeiro, contrato com inexigibilidade de concorrência pública, porque normalmente se argui a singularidade do objeto e, abre aspas, uma notória especialização daquela PMC para atuar naquele campo. Para aquela empreiteira militar privada, portanto, ela, em geral, não tem concorrência pública. Primeira coisa. Segundo, a formatação é um contrato de uma pessoa jurídica de direito privado com o Estado, ou com uma organização estatal. Às vezes é uma autarquia do Estado, agência, por exemplo, de segurança nacional dos Estados Unidos, que contrata essa PMC. E, consequentemente, essas PMCs, elas faturam como? Faturam com o dinheiro, o aporte, a subvenção por parte do Estado,
e mediante determinadas metas, cláusulas econômicas financeiras nos contratos, na qual vincula-se através do quê? Através de certas participações na exploração de certos recursos naturais, seja extração de jazidas, minerais e de petróleos, etc. Portanto, estudando essa formatação jurídica do emprego de PMCs por parte dos próprios Ocidente, nesses teatros de operações do Iraque e do Afeganistão, emergiu por parte do Kremlin o interesse de constituir as suas próprias PMCs. Aí, como eu falei, começou com um chamado Comando Slav, em 2013. O primeiro camarada que coordenava esse grupo era um tenente, chamado Dmitry Utkin. O Dmitry Utkin, ele era de forças especiais, e por que ele deu o nome para esse Comando Slav para Wagner? Que era o nome de rádio dele, nome de guerra de rádio dele, entendeu? Na unidade que ele servia. Esses 270, portanto, foram originalmente empregados na Síria, destacando-se o quê? Na Síria para proteger, fazer segurança de dignitários do governo de Bashar al-Assad, que então enfrentava um enorme risco, e também dos chamados de certos segmentos do Partido Ba'ath, que dá sustentação, né, ao regime de Bashar al-Assad, e proteger certas instalações petrolíferas e evitar também atentados que atingissem essas autoridades governamentais sírias. Posteriormente, houve a Operação Stealth, a operação furtiva por parte da Rússia, em função do conflito de Maidan na Ucrânia, a qual esses PMCs foram empregados furtivamente na Crimeia, desarmando as unidades militares regulares da Ucrânia setorizadas na Crimeia. Não sei se nós lembramos, além dos chamados homenzinhos verdes, das unidades, né, Spetsnaz e paraquedistas das forças russas que guarneceram aeroporto e algumas infraestruturas críticas, haviam certas milícias de autodefesa da Ucrânia que, na verdade, eram construídas e lideradas por essa PMC, que desarmava as unidades regulares ucranianas, facilitando sobremaneira a tomada de toda a Crimeia em tempo rápido, nessa operação stealth, furtiva, e também tendo uma forte colaboração da população local, isso é inegável. Posteriormente, emergiu a operação antiterrorista por parte da Ucrânia, fomentada também, né, com forte apoio ocidental, quando assumiu o presidente Petro Poroshenko. E em Donbass, essa PMC começou a atuar, mas aí já sob a nomenclatura e intitulação de Grupo Wagner. Originalmente, protegia os comboios humanitários russos e protegia o transporte de suprimentos, né, para essas milícias, e fazia também segurança das autoridades das repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, protegendo-os contra atentados, né, e sabotagens diversas. Ocorre que isso foi muito estudado, foi analisado, começaram a surgir conflitos entre certas milícias separatistas que não obedeciam às autoridades das repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, que também estavam envolvidos com esquemas de corrupção, esquemas de centralização de faturamento da exploração de carvão e desvios também da carga humanitária, e essas PMCs começaram a promover um expurgo desses milicianos. Por exemplo, o Batman, teve outro lá também chamado Motorola, enfim, aí a gente teria que voltar a estudar o conflito de Donbass. Mas esses milicianos que não obedeciam a ninguém, eram chamados senhores de guerra na prática, foram expurgados. Posteriormente, já liderado, né, pelo Yevgeny Prigozhin, né, que fornecia alimentação para as forças armadas russas e tinha forte ligação com o Kremlin, o PMC Wagner começou a ganhar contratos através de uma projeção geopolítica em outros teatros de operações, como o mais destacados que a gente pode falar, além da Síria, a Líbia, apoiando, né, o Marechal Haftar, né, que compõe o chamado LNA, né, Exército Nacional Líbio, né, que tem forte apoio da Rússia e do Egito, e também na República Centro-Africana. A República Centro-Africana é um estado falido em que sofre ataques de 3 insurgências, uma delas wahhabista, islâmica, outra, né, é uma insurgência que busca uma autonomia de uma região lá, e outra também ligada ao Boko Haram. E os PMC
Wagner foram, receberam um contrato do governo da República Centro-Africana para proteger as autoridades da República Centro-Africana e também ajudar a eliminar, ajudar a treinar o exército da República Centro-Africana e, consequentemente, eliminar esses focos de insurgência. Eu já concluindo aqui, para depois passar o contraponto para o professor Ricardo, só terminando o contexto histórico. A força e a eficácia dessa projeção geopolítica da Federação Russa através do PMC Wagner ficou sacramentado e algo que foi vexatório para a França. O governo de Mali não aguentava mais a ineficácia da operação militar da França a pretexto de combater o terrorismo no Mali. O país estava entrando numa verdadeira desestabilização por causa da insurgência do Boko Haram. E, consequentemente, o grupo Wagner ganhou um contrato de 9,1 milhões de euros por parte do Mali, além, né, de proteção lá de recursos naturais que vão ser explorados pelas empresas russas. E o combate à insurgência foi tido como extremamente eficaz na República do Mali. E agora nós temos também o uso dos Wagner desde a operação militar deflagrada pela Rússia na Ucrânia, que, volta a falar, o conceito jurídico da Rússia é a operação militar. Óbvio que é uma guerra, antes que aqui falem, né? Os PMC Wagner começaram a ser empregados dentro de um chamado exército terceirizado. O professor Ricardo já analisou isso muito bem. A Rússia, na operação militar, ela empregou poucas forças regulares. Ela terceirizou para os PMC Wagner, para os separatistas locais, para os chechenos, enfim. O grosso, pelo menos metade do efetivo, né, terceirizados. E o PMC Wagner atuava de forma muito autônoma em alguns eixos, dentre os quais eu gostaria de destacar as batalhas de Popasna, de Zaitevo, a batalha também agora de Soledar e o cerco, que é gradual, de Bakhmut. O Wagner atua de forma diferente nos objetivos e no modus operandi das forças regulares russas. Com o Surovikin, ela começou a atuar em coordenação. Antes ele atuava de forma muito autônoma. O Surovikin teve esse mérito, né, de estabelecer uma coordenação entre as forças. Só que o Wagner ele não foca no ganho territorial a primeiro momento. Ele foca na aniquilação do inimigo, na aniquilação dos ativos militares. E, diferentemente dos períodos de 2014 a 2021, vamos colocar assim, o Wagner adquiriu ampla autonomia como pessoa jurídica de direito privado para adquirir seus próprios equipamentos bélicos. E também tem a sua forma de recrutamento e contratação, que eu vou falar depois como é que é, para eu também não me alongar muito. Então, o Wagner se tornou uma força muito proeminente dentro dos objetivos geopolíticos da Rússia, não só na Ucrânia, mas em diferentes teatros de operações. Estima-se que atua atualmente mais de uma dúzia